canela, arruda, romã, cristais, fogo. Tudo isso são elementos da natureza, assim como nós. Mas acontece que para muitas pessoas, esses elementos, misturados com palavras e com orações, têm poder. Poder de limpeza, de restauração, de boa sorte. E aí, vocês acreditam nisso ou acham que é um pouco de misticismo? Eu nunca fui de dar muita importância para rituais da natureza. Mas a minha mãe, desde pequena, me ensinou a praticar rituais religiosos. Era assim, culto sempre ao domingo, batismo, jejum. E entre eu e ela, a gente não tinha um ritual específico, assim, de mãe e filha. Mas entre ela e Deus, haviam muitos rituais. E ela buscou sempre me ensinar eles de acordo com a sua fé. E aí, gente, quando eu me moldava a esses rituais, eu era mais conectada à minha mãe. Porque a gente ia juntas para a igreja, a gente orava juntas, a gente depois saía sempre para comer um Burger King depois do culto. Mas aí, a minha pergunta é: quando as mães e as filhas começam a procurar rituais diferentes de conexão com Deus, elas ainda podem se conectar com rituais próprios? Essa é a grande pergunta. Porque hoje a gente vai falar, boa noite para todo mundo que está chegando. A gente vai falar sobre fé, sobre esperança e sobre respeito, acima de tudo, independente de religião. A gente vai falar sobre rituais de conexão entre mães e filhas, com uma convidada muito especial, que me contou que durante a adolescência da filha, o que reconectou as duas foram práticas de rituais entre elas. E eu fiquei bastante curiosa para saber mais sobre isso. Tá começando então mais um papo de segunda, um papo pra gente de mente aberta. E se esse é o seu caso, seja muito bem-vinda, Beatriz, Psidai Rocha, Cristiane, todo mundo que tá chegando por aqui, a Alice já chegou também, maravilha. Pra quem estiver chegando pela primeira vez, meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou escritora desse livro aqui, A Serenidade da Renúncia. Vocês veem ao contrário, né? Ainda não consegui mudar. O meu livro, ele já foi lido em 7 países e nele eu falo livremente sobre autoconhecimento, sobre autorresponsabilidade, para que a maternidade seja opcional. Ou seja, que ter filho seja uma decisão individual e não uma condição e não um sonho de todas as mulheres. Isso exige muita responsabilidade, inclusive quando o assunto é fé, crenças, a gente vai falar disso hoje. Toda segunda-feira, às 20 horas, eu me reúno aqui com vocês para a gente conversar com pessoas que nos fazem refletir sobre maternidade, sobre não maternidade. Então eu queria convidar, chama aí no aviãozinho quem vocês acham que tem que participar desse papo também. A convidada de hoje é jornalista, consultora empresarial, top voice no LinkedIn. Não sei se vocês utilizam essa rede, mas é uma rede muito forte para conexões profissionais. E Alice Salvo, que é a convidada de hoje, também é mãe de adolescente, mãe da Lua, que eu acredito que vai entrar na live junto com a gente também. E elas adoram criar rituais de conexão entre elas. É muito legal a história. Quero lembrar, para quem não viu, que assim como eu tô com canela, separem aí um pouquinho de canela, que ao final a gente vai fazer um ritual de prosperidade juntas aqui. Para começar aí o mês de fevereiro, né? Tá bem na primeira semaninha aí, com o pé direito. Então, Alice, vou te convidar para entrar, pra gente bater um papo maravilhoso. Conta pra gente aqui nos comentários de qual cidade vocês são, quem tá aqui pela primeira vez, tem uns rostinhos novos aí. Olá! Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo ótimo. E você, Alice? Tudo bem. Eu não tô te vendo, será que é normal? Ó, era pra estar me vendo, não sei o que houve. Você tava me vendo antes de... Eu tava te vendo antes, sim. Poxa. Aqui. E parece que nós duas estamos de verde.
Eu pensei em esperança, pus até o brinquinho verde também. Vamos ver se aparece. É, tá preta a tela, não sei se é conexão. Olha, pode ser. Aqui na minha cidade, eu falo de Uberlândia. Tá chovendo muito. Uhum, hum. Em São Paulo também tá. Mas tá tudo bem. Tá Vocês tudo bem? conseguem me ver? Você consegue me ver? Sim, tivemos bem. Então tá ótimo. Se vocês estão É. me vendo, é o que interessa. Eu te vi antes. Ah, pronto. Certo, vai funcionar já já. Bom, Alice, eu queria, por favor, que você se apresentasse de um jeito diferente, se você lembrar de algum elemento inusitado aí para trazer para a apresentação. E na sequência já me responde aí a primeira pergunta de todas as lives. Você acha que maternidade é para todas as mulheres? Boa, muito boa. Primeiro, obrigada, né, Larissa, pelo convite. Eu vi que você me apresentou, eu entrei logo no comecinho, vi que você me apresentou, mas vou falar mais um pouquinho. E a gente não se conhecia, né? A gente se conectou lá pelo LinkedIn. Foi. E eu acho muito interessante que o LinkedIn, apesar de ser uma rede mais profissional, né? Que as pessoas falam, é só para deixar lá para o currículo para conseguir vaga de emprego. Não, tem ótimas conexões que começaram no LinkedIn. Eu sou uma prova viva disso, assim, já fiz muitas amizades e boas conexões por lá. E você foi uma delas, né? Assim, você me chamou, eu respondi, vamos conversar. A gente viu que eu também sou de Minas, sou de Belo Horizonte. Ah, eu achei que É, era São Paulo, desculpa. não, eu tô em São Paulo. Ah, Eu ah, moro aqui já há 20 anos, mas eu sou de Minas, eu vim de Belo Horizonte. ah, Meus pais estão lá e tal. Então, eu legal. acho que os mineiros se encontram, né? É verdade. Olha, eu sou tão E, mineira que eu tava comendo mais cedo no jantar linguiça com goiabada e queijo. Você acredita? olha só. Ó, minha filha chegou, ó. Oi, Lua! Então, Vou, vou tirar o fone aqui, que aí ela escuta você também. Peraí. a Cris disse que tá vendo, todo mundo tá vendo bem, né? Nós duas. Estão Nosso me bebê. vendo, né? Pois é, eu não consigo. Eu entrei com ela aqui, mas eu não consigo ver no ao vivo. Não sei por quê. Não sei. Mas vamos lá, vocês estão me vendo, né, meu Estamos pau? sim. Tá bom. Bom, mas aí deixa eu me apresentar então, né? Falando, aí a gente se conectou, combinamos uma live, estava no finalzinho do ano, quase Natal, a gente falou, vamos deixar pro ano que É, vem. Janeiro passou e estamos aqui, né? Então a combinação valeu, né? Foi ah, forte. Então, obrigada pelo convite. Eu sou jornalista, né? Formada lá em Belo Horizonte, na UFMG. Aí, logo depois que eu me formei em jornalismo, vim para São Paulo, trabalhei em redação do Estadão, do jornal, trabalhei em revista de tecnologia, em portal de internet, até que eu virei empreendedora, montei minha própria empresa, sócia do meu marido, e foi muito engraçado que isso foi logo assim, pouco depois eu engravidei da Luana, né? Da Lua. Ela gosta de ser chamada de Lua. Eu gosto de Lu. A mãe que chama de Luana. E eu engravidei e tive oportunidade, assim, né? O lado bom e o lado ruim de tudo na vida. Eu tive oportunidade de ficar mais tempo com ela, né? Então, tinha vezes que eu ia para cliente e levava ela junto, neném, ainda amamentando. Aí ela ficava com a secretária e eu ia fazer a reunião, assim. Já teve esse caso, mas também, assim, com muita dificuldade, né? Assim, essa vida empreendedora é muito incerta. Você não sabe quando você vai ganhar, quanto você vai ganhar. Então, altos e baixos aí da vida empreendedora, da vida de mãe, tudo ao mesmo tempo agora. Mas dei conta, fomos, né? Marido junto, também muito, muito junto, assim. A gente dividia bastante as tarefas. Isso é importante dizer, né? Porque não tem que ficar tudo nas costas da mãe. E aí a gente realmente foi levando até que agora, ó, até essa meninona aqui de 16 anos, que cuida mais da gente do que a gente dela. Então valeu a pena. A resposta valeu a pena. Agora, respondendo a sua pergunta, né, se a maternidade é para todas as mulheres, Larissa, e o seu trabalho é muito importante, até te disse isso quando a gente se conectou lá atrás, porque eu acho que não é assim. Eu acho que a gente é para quem quer. A gente tem que
desmistificar essa história de que a mulher só é mulher se é mãe. Não é verdade, né? Acho que a maternidade pode ser exercida de tantas formas, assim. A gente brinca que a minha filha já é mãe de gato, né? Então, tem mãe de bicho, sim, que você tem que cuidar como se for, que é um ser vivo, né? Não é um ser humano, mas é um ser. Verdade, né? Você é um pouco mãe dos amigos, né? Assim, às vezes também a gente também recebe esse carinho dos amigos, é um carinho quase materno. Então eu acho que não. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa história de que a mulher precisa ser mãe. Então, esse seu trabalho e de outras pessoas, né, que falam sobre isso, eu mesmo sendo mãe, eu sempre falo assim, não tem que, eu acho que é um mito que a gente tem que ultrapassar isso, superar isso como tantas outras coisas estão sendo superadas, né? Só para responder mais uma coisinha, assim, quando a minha filha era pequenininha, olha como a gente reproduz preconceitos e estereótipos. Quando a minha filha era pequenininha, eu falava assim, ai, quando você for mãe, você vai saber disso. Quando você... Até um dia que eu mesma me dei conta que eu, né, fico muito também me policiando com as palavras erradas que a gente fala, às vezes palavras racistas, né, misóginas e tal. E eu reparei que, meu, como assim quando você for mãe? E se ela não quiser ser mãe? Ela tem esse direito. Uhum. E aí eu falei, aí eu comecei, eu mesma me dei conta disso e comecei a falar para ela, filha, se você quiser ser mãe, você vai ver isso. Mudei o quando pelo si, né? Para dar para ela outras possibilidades na vida. A escolha é dela, não é minha, Sim. né? Eu vou pegar um gancho disso que você falou, até porque, ainda que ela seja mãe, que ela escolha ser, a maternidade dela vai ser muito diferente da sua. Porque é um outro contexto histórico, outro filho, às vezes vai ser um filho homem, às vezes vai ser um filho que tenha demandas diferentes do que ela te demanda. Então, a gente conversou muito de que maternidade e paternidade tinha que ser sempre no plural, né? Hum, Não existe hum. um formato ali de maternar, de paternar. E também, mesmo você, mãe da lua, é diferente ser mãe de bebê, ser mãe de criança e ser mãe agora de adolescente, né? Então, eu queria que você contasse pra gente, assim, comentar um pouquinho desafios diferentes dessa nova etapa, momentos que a Ada desequilibrou um pouco, porque, né, quando o filho é menorzinho, às vezes consegue ser mais imperativa, agora a lua tá cheia de opiniões, né? É, Comenta um pouco, se quiser falar também. comento. Larissa, a Cristiane está falando aqui que seria legal sair e entrar novamente, porque eu acho até por causa da gravação vai ficar com essa coisa, não vai aparecer você e eu, não sei como é que vai ficar. Então eu vou sair, tenta me convidar de novo, vamos Boa ideia. tentar? Desculpa, Então não tá. tinha visto. Vai lá. Gente, quando eu começo a falar, eu me conecto com a pessoa e às vezes eu acabo não vendo os comentários. Desculpa, viu? Não tinha visto, Cris. Vou tentar de novo a conexão. Mara, bem-vinda. A gente teve um probleminha técnico, ela tá entrando novamente aqui pra gente retomar o papo. Fica aí com a gente. Aí. Deu certo? Não, que engraçado, né? Bom, tudo bem, tentamos, né? Não, a nossa parte. Tentamos, É. tentamos, tudo bem. Engraçado que quando eu desliguei eu te vejo perfeitamente, mas quando eu entro eu não te vejo. Ai, que pena. Ó, só para quem tá chegando aqui, a gente estava perguntando sobre as diferentes maternidades, as diferentes fases do filho. E aí, conta então pra gente como que é isso pra vocês. Então, é muito diferente mesmo. São pessoas. Ontem mesmo eu estava falando com uma amiga, brincando, que ela falou que os filhos estão com 13 anos, né? Na pré-adolescência, 12 para 13. Eu falei assim: eles vão dormir crianças e acordam pré-adolescentes. Eles mudam de comportamento da noite para o dia. Você fala,
Mas vai, cadê aquela criança? A criança dormiu e não acordou mais, assim. É muito engraçado. E a gente passou por isso, né? Assim, a fase, acho que da infância, ela é a mais trabalhosa, né? Da criança pequenininha, a mais trabalhosa, mas é aquilo que todo Mais mundo fala, cuidadosa. o chavão, né? Depois você vai sentir saudade, fato. Depois a gente sente saudade. Ainda bem que hoje em dia você tem muita foto, muito vídeo, muita lembrança, né? Uma coisa que eu, por exemplo, não tive, assim. Se bem que eu tive bastante, né? A minha mãe era uma pessoa que gostava muito de tirar foto. Outro dia ela me deu uma pasta de cartinhas pro Papai Noel, para ela, pro meu pai, que eu escrevi. Então ela guardou muita lembrança, isso é bacana. Mas hoje a gente tem assim, a minha filha, ainda mais filha única, tem milhões de lembranças, né? Mas é uma fase trabalhosa. E aí a gente, quando fica com saudade, lembra só da parte boa e esquece daquela parte de ficar sem dormir. Eu adoro dormir, eu ficava sem dormir, nossa, eu perdi o humor. Então, naquela época, eu não sei se eu tinha. Eu era tão. Ai, que delícia! Não era tão delícia assim, né? Essa romantização também faz parte, né? Também outra coisa que eu nunca falei. Depois eu falei, ó, gente, ninguém fala como é que é amamentar, que não é fácil, ficar acordado de noite. Agora as mulheres estão falando mais, isso é bacana. Essa coisa da criança, do pré-adolescente, assusta a gente, porque aí eu acho que a responsabilidade sai do cuidado físico e É. entra para o cuidado emocional, né? Então eu lembro que eu falava para minha filha assim, ela às vezes acordava de madrugada, ia na minha cama, aí eu falava assim, filha, como é que você tá? Você tá bem? Tá com dor de barriga? Ela falava, não. Eu falei assim, e o coração? Como é que tá o coração? Essa criança. Né, filha? Ela sempre perguntou Eu isso sempre quando era mais perguntava, nova. tipo assim, pra gente não focar só na dor física, a dor emocional, às vezes, ela é mais. Ela acaba mais com a gente do que a dor física. Uma dor de barriga, você toma um remédio, melhora, né? Uma dor de cabeça. Agora, uma angústia, um medo, não. Então, eu sempre me preocupei em perguntar isso pra ela: como é que tá o emocional? Aí eu perguntava, como é que tá seu coração? Então, Eu tenho essa hoje. mania pra perguntar para meus amigos. Eu É? pergunto pra eles como tá o coração deles. Ela já foi trabalhando a inteligência emocional, né? Então, acho que isso é uma novidade. Mas assim, eu acho que teve uma dificuldade nessa pré-adolescência que foi Essa a pandemia. pandemia. A pandemia, ela afetou todos nós, né? E eu acho que principalmente os jovens, assim. Então, ela pegou uma fase, quando Foi, foi? De 13 foi, aos 14, foi 15? bem dos 12 aos 14. 14. Foi bem na época É. da criança para adolescente, assim. E ela se trancou no quarto, e aí eu brincava, se trancou na caverna. E ficava muito assim. Aí me preocupei, né? Assim, real, porque a pandemia é uma coisa que assustou todo mundo, né? Tava todo mundo muito tocado emocionalmente, né? Eu perguntava pra ela, não era todo dia, era toda hora, né? Como é que tá o coração? Mas ela ficou bem isolada mesmo, né? Sem os amigos, é uma coisa que atrapalhou muito a socialização. E foi mais ou menos nessa época também que, assim, vamos fazer terapia, vamos. Então ela já tinha começado um pouquinho antes, aí depois eu reforcei, ela fazia quinzenal, falei, não, vamos fazer semanal. E hoje, ó, já passou a pandemia aí há um tempo e ela faz terapia até hoje e não vai largar tão cedo, né, amor? Não, eu adoro minha terapeuta. Então, assim, foi uma coisa. Nisso foi bom, porque é uma outra coisa que a gente não tinha no passado, né? Essa coisa da terapia. Ah, quem faz terapia é louco, não é nada, todo mundo precisa fazer. E ela começou desde cedo, isso foi muito bom para ela. Então, ela passou por uma pré-adolescência, agora já passou por ela, né? Tá com 16 anos hoje, muito mais madura. Então, eu falei, quando eu falo que ela que cuida de mim, não é brincadeira. É ela que cuida da gente. Ela agora tá fazendo comida, gosta de fazer comida. Ela faz almoço, faz pra gente. Então, férias, tá de férias na escola, faz almoço pra gente. Só chama a gente trabalha em casa, home office, né? Tanto eu como meu marido. Ela só, ó, o almoço tá na mesa, tá lá na mesa, tudo direitinho. Então eu falo, olha, foi um investimento com retorno super garantido. É claro que tem os cuidados, né? Então, eu tô aqui em São Paulo. Um mês atrás ela foi assaltada, levaram o celular. A primeira vez que Semana passou. passada. Foi semana passada? Semana Não, retrasada, retrasada. retrasada. Foi a primeira vez que ela passou, porque agora tá mais solta, né? Tá saindo pra rua e tá vivenciando mais a cidade. E é uma cidade
né, perigosa. E passou assim, foi um furto, não foi um roubo. Aí eu falei, né, dá graças a Deus que é só um furto, não foi um assalto, né, com faca, com revólver e tal. Mas é triste, né? Aí você vai largando o filho, aquela parte física que era tanto cuidado, tanta atenção, tanto não sei o que lá, a preocupação começa a ser outra. Mas eu acho que quando a gente cria uma pessoa assim, com muita consciência, a gente também confia muito. Então, nisso que aconteceu, né, poucas semanas atrás, né, do furto do celular, mesmo com um momento ruim, ela tava segura, ela tava com confiança de ligar pra gente, da gente ajudá-la, assim, sabe? Não foi um trauma para ela. Então, aí a gente vai vendo o resultado daquela Vocês sempre deram plantinha. abertura pra falar tudo. É, Daí. né? Fala mais. É que meus pais sempre criaram assim, tipo, eu nunca. Eu sempre fui incentivada pra falar as coisas, sabe? Pra falar com eles, falar como eu tava me sentindo, minha mãe perguntando como eu tava me sentindo. Então, nunca tive medo, assim, sabe? De falar nada pra eles. Eles sabem tudo, sabe? E aí eu acho que a gente vai também colocando à prova o que a gente fez lá atrás, né? É bem plantinha mesmo. A gente planta a semente e depois vê o fruto assim, você fala, pô, legal, aquela semente ali que eu cuidei valeu a pena, né? Eu queria pegar alguns ganchos das falas de vocês. Assim, primeiro, que a gente fala tanto de orar a Deus, ou rezar, ou enfim, tem tanto esse uso de conexão do divino pela fala, né? E eu acredito que no mundo nosso, de carne e osso aqui também, uma das maiores formas de conexão é através da fala, mas uma fala do estilo que você comentou de fazer com ela, de falar um pouquinho mais profundo, né? Quando a fala tá no superficial, a gente usa máscaras, a gente, né, finge que tá tudo bem, mas a gente precisa de ter essa conexão mais profunda, de falar do sentimento, de como que tá o coração, porque se a gente sente que se a gente contar um problema para os nossos pais, eles vão desesperar, né? Eles vão achar que, ai meu Deus, então você não pode sair porque você já foi roubada, blá, blá, blá. Como que conecta? Ela nunca mais vai contar o que está acontecendo, né? Então, assim, legal. Agora, uma dúvida que eu fiquei. Vocês já pararam para pensar, assim, se mãe tem que ser amiga de filho? Qual que é esse limite, assim? Por que você escolheu direcionar ela para uma terapeuta? Você acha que tem coisas que realmente, assim, é da mãe? Tem coisa que é da psicóloga? Tem coisa que é da amiga? Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. Eu vou responder com uma brincadeira e vou deixar para ela responder. Eu falei assim, o papel da mãe é causar o trauma e deixa a psicóloga resolver. Deixa a minha parte que eu faço e a psicóloga resolve. Então eu já causo o trauma, já pago a psicóloga para resolver o trauma assim, em tempo real. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Fala, Lu, o que você acha a diferença? É que o psicólogo é bem diferente, porque é uma ajuda, tipo, não mais profissional, mas, tipo, é mais teórica, assim, sabe? Então, tipo, eu fui pra psicóloga e ela falou que eu tinha TDAH. Então, foi uma coisa que minha mãe não consegue diagnosticar isso, sabe? Foi uma coisa que esse diagnóstico me ajudou bastante, que daí agora, tipo, sabe, ajuda na escola, essas coisas. Então, essa é uma parte mais, como é que fala? Mais técnica, mais mais técnica. profissional mesmo, Só né? que é bom ter, tipo, a terapia ajuda bastante, só que a terapia é semanal, sabe? Então, acontece tipo, o furto. Eu passei pelo furto, eu não ia ligar pra minha psicóloga, sabe? Então, tipo, é importante também, principalmente, eu acho, essa parte de, essa amizade, falar com a minha mãe, sabe? Eu falo tudo pra ela, sabe? Tudo que acontece assim na hora eu falo pra ela e depois pra minha psicóloga eu filtro, sabe? Um pouco, sabe?
falar as coisas mais importantes serem ditas na terapia Acho que mesmo. são lugares diferentes, né? São. Eu acho que o papel da mãe ali, às vezes, é mesmo dar bronca, né? Orientar, falar, como é que você fez isso? Celular, né? Celular eu dei bronca nela, claro, né? Porque furtou porque ela deu bobeira. Eu falei, meu, você não tá em São Paulo, você não tá no interior, assim. E aí tem esse papel de mãe que precisa ser feito. E a terapeuta tá em outro lugar, né? Então, onde ela vai poder falar, inclusive da mãe. Ah, a mamãe me xingou, fiquei chateada. Se bem que a gente tem muita relação de assim, ela me dizer, olha, você falou isso, eu não gostei, fiquei chateada. E aí eu vou rever, né? Posso pedir desculpa, não tem problema, mas posso falar assim, não, eu tenho que fazer isso mesmo. Então, eu acho que são lugares diferentes, né? Tem um ditado, acho que africano, que fala que precisa de uma tribo inteira para criar uma criança, né? Infelizmente, a gente no mundo ocidental não vive isso, né? A gente é lá só os pais, muitas vezes só as mães, né, criando a mãe, né, criando o filho ali sozinha, muitas mães solteiras, mas eu acho tão importante a gente ter várias pessoas, né, com o papel do professor é educar, da terapeuta é outro lugar, né, essa inteligência emocional, o pai tem uma outra função, a mãe tem outra, então, assim, precisa de mais pessoas, sim, para criar um ser humano aí mais completo, mais preparado para a vida, né? Não, eu achei importante trazer isso, porque eu sinto, às vezes, conversando com muitas mulheres, e a minha própria experiência também, a dificuldade de entender novos papéis. Porque a mãe da criança, ela tem esse papel mais protetor. À medida que vai tendo ali a mãe do adolescente, vai tendo mais um papel de tutor, conselheiro, e deixar o filho cometer os próprios erros em alguns momentos e não, né, ficar impedindo os tombos desse filho que vão gerar Sim, aprendizado. E às vezes a mãe não quer ir para esse novo lugar e fica, né, persistindo num papel de excessivamente proteção. E aí também querendo ser muito amiga, querendo saber demais, se ofendendo e não respeitando a privacidade dos filhos. Então, acho que esse era um ponto que valia a gente pôr na roda aqui. Não sei se o pessoal que está aqui com a gente concorda, pensa diferente. Comenta aí, a gente quer a participação de eu vocês. E aí eu vi a minha mãe entrando, não sei se ela está aqui agora, mas eu Veja vi aqui. ela entrando, acho que no início da live. Olha que legal, são 3 gerações. Eu queria perguntar para vocês, agora pegando um pouquinho o gancho da espiritualidade, porque afinal de contas a gente vai falar um pouquinho aí de rituais também. E como que foi para você, Alice, assim, a sua jornada, independente da religião que você tem ou dos rituais que você pratica? Foi muito influenciado pela sua mãe? Você influencia muito a sua filha? Como é que é isso? Então, eu venho de uma família católica, praticante era muito mais, né? Agora, então, mas eu fui criada assim muito pela minha avó, morava com a gente, então a minha avó era muito católica, carola mesmo, então rezava o texto todo dia, ia na missa todo domingo, assim, sabe? Então eu fui criada nesse ambiente muito religioso. Para dizer a verdade, eu no começo, quando eu era criança, eu achava chato. Porque, né, ir pra missa, sabe aquela coisa? Rezar o terço, né? Demorava muito para uma criança, né? Mas é normal e assim, você vai também se acostumando. Eu lembro que eu tenho uma lembrança assim, que eu ia na missa e ficava brincando com meu pai. Ele ficava apertando a minha mão, assim, Ah, e doía a mim, eu não podia falar nada, porque eu tava. Mas de brincadeira. E eu não podia, porque eu tava na igreja, eu não podia. E eu ficava assim, a gente ficava brincando. Hoje eu tenho uma lembrança boa disso. Era um momento de brincadeira de pai e filha na missa. Então, a missa era um ambiente, né, de conexão. Mas quando eu estava vivenciando, principalmente quando eu era adolescente, eu achava muito chato. Aí eu fui crescendo, tipo, né, saí desse ambiente, mas assim, engraçado, o que você aprende lá na infância, você guarda na vida. E aí os momentos, eu saí de Belo Horizonte, nova, né, com 20 e poucos anos, 22 anos, vim para São Paulo, e nos momentos difíceis, era a fé que me salvava. Então eu comecei assim, aí eu ia para a igreja. Eu que não gostava de ir para a igreja quando eu era jovem, né, adolescente, aqui sozinha em São Paulo, eu ia para a igreja várias vezes. Eu ia para a igreja rezar, pedir, porque eu sabia que ali eu teria alguma coisa, sabe? Tava ali dentro de mim. É, Parei de frequentar a missa todo domingo, mas sempre que eu precisava.
Quando a minha filha nasceu, eu falei assim, eu vou deixar ela escolher. Porque a mesma coisa de querer ser mãe, né? Tá. Quando você for mãe, é quando você for para a igreja? Não, eu falei, ela pode escolher. Aí eu fui olhar também, assim, antes dela nascer, eu fui flertar com outras religiões, então fui no budismo, fui no espiritismo, fui conhecer outras, né? Eu adoro estudar religião, acho bem bacana, assim. E, e aí eu falei assim, bom, agora que a minha filha, né, quando ela crescer um pouquinho, eu vou dar para ela opção. Então eu levei ela na igreja, eu levei ela no centro espírita, eu levei ela num templo budista, eu fui levando ela nos lugares, mas muito falando assim, já desse lugar que eu já não estava mais da católica, principalmente da católica, assim, de todas as religiões, assim, eu já estava no lugar da espiritual, assim, sabe? Eu queria me conectar com o espiritual, independente de qual religião que fosse. Se a religião que me servisse. Esses dias a gente não estava comemorando Iemanjá? E, poxa, e tem a Nossa Senhora dos Navegantes, né? Que é o sincretismo para o cristianismo. Aham. Mas eu não, eu quero celebrar Iemanjá. Entendeu? É Iemanjá mesmo que eu quero. Eu não quero. Não quero, né? Não sei quem é a Nossa Senhora dos Navegantes, eu conheço Iemanjá. Então, assim, eu queria dar para ela essa opção. Aí eu levei ela na igreja, né? Uma coisa mais fácil, né? De conhecer. Até quando a gente vai nas famílias, em Belo Horizonte, meu marido é do Rio Grande do Sul, então lá também é muito religioso, a gente levava ela na missa e tal. Mas levei ela no centro espírita, levei ela em vários lugares e falei assim: você vai escolher o que você quer fazer a primeira comunhão? Ela, não. Você quer fazer a evangelização, que no centro espírita é tipo um similar ao primeira comunhão, né? Ela, não, também não quero. Ah, mas por que não? Ah, não me sinto, eu não sinto que eu tô. Acho muito engraçado que criança e adolescente, eles não falam o que eles acham, eles falam o que eles sentem. Olha, Isso é tão bacana a gente aprender com eles, né? Aí ela falava, eu não sinto que é. Aí eu respeitava, não sente, não sente. Aí um belo momento ela assim, aí adolescente e pré-adolescente, vou contar também a parte, tá? Não a parte ruim, né? A parte desafiadora. Ah, não acredito em Deus. Não, você não acredita em Deus, acho isso tudo uma invenção, uma bobagem. Aí eu falei, tá bom, você, né, tem o direito de não acreditar, tem um monte de gente que é ateu, mas eu vou te falar, assim, tem momentos na vida que você precisa confiar em alguém, seja Só Deus, posso explicar? claro, É que eu não acredito nessa abordagem cristã de Deus, mas eu acredito numa numa, figura, numa energia. numa energia. tá. Então a gente falava muito disso, dessa coisa que é essa inteligência que está acima da gente, né? E que a gente às vezes não dá atenção para ela e que a gente precisa, se bem que corrigindo até meu discurso assim, a gente também não pode acessar ela só na hora que precisa. Sim. E isso, Larissa, eu acho que isso é o ponto principal do que você me chamou, do que a gente está conversando. Poxa, não adianta também na hora que você precisa pedir para Deus, né? Ou energia, seja lá o que for, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o quê. Não, a gente tem que. Essa conexão, ela tem que ser sempre, né? A espiritualidade, ela tem que ser sempre. E aí foi aí que a gente começou a ficar mais unida, que a gente começou a criar rituais de espiritualidade. Então é o soprar canela. Agora eu vou falar uma, vocês vão rir, mas assim, queimar casca de cebola, fazer, energizar pedra, acender um incenso, meditar. Então a gente Tirar começou tarô. tirar tarô, a Luana começou a aprender tarô. Então a gente começou a fazer rituais que não eram só rituais quando precisa. É rituais, assim, quase que não é diário, mas assim, sempre, né, Lu? Não tem Tá sempre momento. presente, sempre quando Sempre. a gente quiser, assim, sabe? Momento não só de que precisa, mas assim, principalmente os momentos que a gente agradece. Então, quando a gente começa a ver as benesses que a gente tem na vida, né? Porque a gente tem as partes, né? Tem a parte baixa, mas tem os altos também, né? Então, nesse momento alto, nossa, que bom que a gente está aqui junto, que bom que a gente está. Vamos agradecer, vamos abraçar uma árvore. Eu falo, eu sou a doida que abraça a árvore. Mas abraçar a árvore para mim é um jeito que, assim, a árvore para mim é Deus. Então, isso eu vim da minha mãe. Isso, minha mãe gostava de abraçar a árvore, mas naquela época não se falava que isso era uma ação espiritual. Tá. Era até você é doida. Hoje não, as pessoas já falam, não, abraçar uma árvore Deus está na natureza, né? Então a gente vai num parque, vamos abraçar a árvore. Tem foto da gente abraçando a árvore em parque. A espiritualidade virou parte do nosso dia a dia. Aí a gente começou a brincar. Vamos fazer bruxaria.
Vamos fazer bruxaria. Então, a bruxaria, são as bruxas do bem, né? A As bruxaria bruxaria natural. natural. Então, eu dei livro para ela. Ela, mãe, eu quero esse livro. Aí achava os livros, a gente fazia coisa dos livros. Ela É que começou a ler tarô, né, Lu? É que a bruxaria não é uma religião, é uma prática, né? E a gente pode adaptar para o nosso estilo, assim. Então a gente sempre deixa presente. Não é uma coisa obrigatória, mas que a gente sempre acaba tendo, Sempre, sabe? sempre. Agora a É, gente virou uma parte do nosso E cotidiano. aí é. E é uma eu ligação queria, muito forte entre nós duas, principalmente. É, nós somos as bruxas, né? É. eu achei demais e eu quero compartilhar assim, umas coisas interessantes para a gente pensar. Primeiro que eu cresci numa família onde tinha católicos e evangélicos. E isso às vezes era uma questão de desconexão, pelo motivo da diferença, muitas vezes ser lida de forma crítica e não com respeito, né? Uhum. Então, assim, a minha avó, ela muito católica, sempre com a velhinha acesa, a Bíblia lá, fazendo, né, as orações muito para Nossa Senhora, e os tios e a minha mãe na igreja evangélica. E aí foi começando a ter pessoas que foram para o espiritismo e tudo mais. Enfim, eu tive uma jornada de muitos conflitos, porque em alguns momentos onde eu sentia, igual você falou, que o adolescente sente, né? Que às vezes eu não me sentia bem, inclusive numa igreja que eu achava que era um lugar onde Deus estava, porque eu achava assim, puxa, mas tá muito hipócrita esse discurso, tá muito estranho isso que tá sendo falado. Eu sentia muita culpa e eu não sabia como é, canalizar isso, porque eu não tinha esse diálogo que vocês duas têm para poder falar, não, mas não foi estranho aquilo que o pastor falou, aquilo que o padre falou, entendeu? Uhum. Então, primeiro eu queria falar que é demais isso que vocês têm, e eu espero que quem esteja nos ouvindo pare para pensar como que tem lidado dentro de casa com as diferenças, porque é ok que elas existam, né? E aí um ponto também interessante que eu acho legal trazer é que eu tive algumas vivências em comunidades indígenas, em viagem, que foram surreais, meninas, assim, com essa parte mais da natureza, né? Daquilo que a gente realmente não explica, mas que eu senti muito forte numa viagem especificamente na Bahia, numa tribo da Pataxó. E isso foi 2021. E aí, desde então, eu já comecei a achar mais interessante me abrir mais para esses rituais e achei demais. A hora que você falou, bora fazer o da canela, falei, bora fazer, que mal que, né? E quando eu tinha sua idade, Lua, vocês acreditam que eu não pude ler Harry Potter, não pude assistir o filme do Harry Potter, porque era de bruxo, e bruxo era associado a maligno, a Maldade. É. então, assim, o tanto que é importante a gente ter esses diálogos aqui e que as mães e filhas que nos escutam consigam não transferir para os filhos essas crenças num sentido de preconceito e distanciamento, né? Isso é muito importante. Eu queria perguntar para vocês, se vocês já experimentaram na família ou com amigos situações principalmente em que o pai e a mãe têm religiões distintas ou crenças e rituais distintos e que isso passou a ser um problema para os filhos. Vocês têm exemplos assim? Não, aqui entre nós é muito tranquilo, assim, porque os dois vêm de religião católica, né? Então, Mas eu sou muito aberta. e lá no sul, né, onde meu marido vem, aí eles são muito religiosos. Então, ela tem uma prima da mesma idade, assim, quando a prima fez primeira comunhão, ela não vai fazer, não? Nossa, como assim não vai fazer? Mas também, assim, não vai, porque o pai e a mãe tá ali, né? A gente meio que preserva essa liberdade dela, né? Então, é uma coisa que a gente gosta de preservar. Mas assim, já vivemos isso em família, assim, sabe? Assim, você falou do espiritismo, né? Eu acho que a gente já está
não não todas as pessoas na mesma época, mas assim, a época que eu era criança, eu tive uma tia que saiu do catolicismo e foi para o espiritismo. Ela foi muito criticada. Porque o espiritismo mesmo era uma coisa assim, nossa, né? Como assim, sabe? Uma coisa quase que é como a bruxaria, quando as pessoas falam hoje, né? Mas assim, a gente hoje eu vejo que essa liberdade é maior, né? Tô falando para mim, pessoas de outros lugares que sabe que não é assim, como você mesmo falou, né? Que passa pelo preconceito, passa pela culpa, eu não posso criticar, sabe? Eu também achava, quando eu era pequena, eu também achava que eu não podia criticar. Hoje eu critico, mas assim, envolve tanta coisa, né? Não é só a religião, envolve a maturidade, envolve as questões de sociedade que estão sendo muito discutidas hoje, né? Desse negócio da mulher também. Quando falava bruxa, você falou que não podia ler o Harry Potter. Gente do céu, porque era bruxo. É. Hoje em dia, e bruxa foi quase que uma. É uma palavra, né? Não pode falar. E Aham. hoje não, a gente já, assim, quando eu fui estudar mais, eu gosto muito de estudar. Quando eu fui estudar mais esse negócio da bruxa, gente, as bruxas eram mulheres que tinham um poder sobrenatural, assim, de saber mexer com plantas, com as ervas. Elas deviam ser, sabe, adoradas. E por que que elas foram? Por causa da sociedade patriarcal, né? Quando a gente vai estudando mais, que a gente vai vendo em que armadilhas que a gente se meteu, né? Exato. Legal. Eu perguntei isso só para colocar um ponto na roda para quem está num processo ainda de decisão se quer ou não ter filhos, ou se está grávida, se está tentando. Eu queria convidar a pensar o seguinte: vocês já conversaram com a parceria de vocês exatamente sobre esses rituais assim, batismo, crisma ou qualquer outro semelhante dentro de outras religiões, para que vocês combinem o como vocês querem fazer isso com os filhos e não é, fazerem por obrigação dos avós ou das famílias. Por que eu trago isso, tá, gente? Porque eu tenho uma amiga cujo marido é ateu. E ela não é religiosa, assim, praticante, mas vem de uma família com muitos rituais religiosos. E aí, aí eles se relacionavam super bem. Mas quando a filha nasceu, eles começaram a ter muitos conflitos, porque ela queria levar para a filha para agradar a mãe, né, a avó da criança. E isso gerou muitos conflitos, assim, com o marido. Muitos mesmo. Então, por Uhum. isso que a gente devia falar disso, né? Trazer isso para a discussão também. Tem algum recado, pode ser a Lua, pode ser a Alice, que vocês deixam para as mulheres que estão vivenciando, em alguma medida, alguma desconexão com a mãe ou com as filhas? Esse negócio é tão. Eu acho que assim, não tem. Cada pessoa e cada família tem a sua história, Tem um contexto. né? Tem um contexto, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, assim, é valorizar, porque tem muito assim, essas novas gerações, né? Que vem, eu já fui nova geração, agora tem aí uma nova geração em cima de mim, descartar o que passou. E dar valor para o que vem, né? E eu acho que isso não é legal, porque assim, o que é novo é muito legal, mas assim, não precisa descartar o passado. Você pode pegar o melhor do passado e passar para Mas sua. também não precisa E passar para desprezar o frente. E novo. não precisa desprezar o novo. Exatamente o que ela está falando. E trazer. Então, assim, você. Hoje, eu que trabalho muito com essa coisa do mercado de trabalho, de empreendedorismo, né? Do universo do trabalho. A gente fala, hoje tem 5 gerações convivendo juntas, desde a geração X até a Z, Alfa, sei lá. E todas elas têm contribuições para dar. Então, assim, o que eu posso ensinar para minha filha. Eu dou vários atalhos para ela da vida. Filha, isso aqui eu já passei, isso aqui. Mas o mundo muda toda hora. E se eu ficar fechada no meu mundinho ali, da minha época, eu vou perder um conhecimento novo que ela me traz. Eu falo pro meu marido, falo assim, gente, ainda bem que a gente tem ela para atualizar a gente do mundo. Né, Lu? Eu posso. Eu Fala. acho, eu acho que a chave, assim, de toda relação boa é principalmente a comunicação. É saber ouvir e saber falar. Legal. E às vezes é difícil, né, conversar. Assim, tipo, que igual a minha mãe disse, que depende muito do contexto das coisas. Mas
tá com a mente aberta, assim, pra ouvir e também falar e não ter medo de falar, eu acho que é principalmente o que molda uma Uma boa relação. relação. É, Uhum. uma relação saudável, assim. E é uma coisa que a gente tem bastante, que você sempre me ensinou a ter, sabe? É, eu acho que tá aberto, né? Porque às vezes o mais velho não tá aberto pro novo e o novo não tá aberto pro velho, assim. Então, quando a gente tá aberto, se você pudesse dar uma dica, quando a gente tá aberto pro que vem antes e pro que vai vir depois, a gente aprende muito, assim, e pode criar coisas incríveis em todas as áreas da vida, né? Falei no trabalho, mas na relação familiar, no dia a dia, na espiritualidade. Então, eu trouxe coisas lá da minha. Ah, aliás, eu quero até mostrar uma coisa que eu peguei aqui para mostrar para vocês. Olha só. Olha, tá vendo? Não! Caldeirão da bruxa? Esse caldeirão aqui foi da Oi. minha avó Célia. Ah, E ela não fazia bruxaria, mas fazia. Ela fazia bife acebolado, comidas maravilhosas. Eu lembro porque ela morou com a gente, né? E ela fazia bife acebolado nessa panela, nesse caldeirão. E eu lembro, até hoje eu lembro do gosto. Minha avó morreu tem mais de 30 anos, até hoje eu lembro do gosto da comida. E esse caldeirão passou para minha mãe, que também fazia muita comida, carne moída, muita coisa. Quando eu comecei a me conectar com a minha filha nessa coisa da espiritualidade, a gente se conectou muito, a gente ficou muito próxima. Eu falei, ô mãe, sabe o caldeirão da vovó Célia? Você não quer dar pra Luana? Eu não pedi pra mim. Eu falei, não, dá pra mim, não, dá pra Luana. Aí a minha mãe embrulhou no Natal, que a gente foi passar em Belo Horizonte, que minha mãe mora em Belo Horizonte. Ela embrulhou pro Natal e colocou debaixo da árvore. E aí a gente faz lá a abertura dos presentes, tiramos a árvore, vou deixar ela aqui de homenagem. Tiramos o presente, era da vovó Célia para a Lua. Então, olha só, passou para a vovó Célia, para minha mãe Yara, para Alice e para a Lua. Passaram 4 gerações. E hoje a gente brinca, né? A gente queima cebola. Tem aqui, ó, cebola aqui dentro, tá vendo? A gente queima cebola, a gente faz o ritual da canela, depois de queimar a cebola e tal. Mas hoje isso aqui é um. Então, assim, é um objeto super. Quer dizer, a gente pegou o melhor da minha avó com o melhor que a minha filha está vivendo hoje. Eu acho que é isso que é legal, sabe? A gente criar essa linha, esse fio condutor, né? Porque a gente, na verdade, nada mais é do que a soma. De todas as pessoas que já passaram por nós, né? Então, minha avó passou por mim e está passando pela Luana, porque eu conto da minha avó para ela. Ela faz a bruxaria dela aqui também, como a minha avó um dia fez também. Então, eu acho isso muito lindo, assim, sabe? E isso é que cria, isso é que cria essa magia. Por isso que é uma magia do bem que eu falo. olha, eu assim, tanto com vocês, porque para mim eu realmente admiro, porque se for uma coisa forçada, a gente percebe, mas assim, o entrosamento até que vocês têm para conversar, esse respeito às diferenças, de forma mútua e não só um respeito autoritário, né, do filho para a mãe ou para o pai. Então, assim, quero agradecer por vocês terem compartilhado essas vivências de vocês. Espero que a gente tenha inspirado nas pessoas que nos ouviram, que vão nos ouvir aí na gravação, a refletirem sobre a importância do diálogo, a importância desses momentos que ficam na memória. Eu acredito muito que a culinária, ela é um ritual também de muita conexão, né? E assim, eu vivi, e sei que muita gente vive, uma rotina muito assim, do self-service, do tudo muito pronto, e o quanto que às vezes faz falta ter essa lembrança assim do temperinho da mãe ou da avó, ou conseguir trazer para a própria casa o seu próprio tempero. Assim, vou tentar fazer mais bruxarias esse ano, vou arrumar um caldeirão aí para trazer. E a Abraçar gente mais tá. a árvore. Botar mais Olha, canela. tá descalço eu tenho feito na casa do meu Uhum. sogro, pai que tem bastante assim aberto, né? Eu tenho feito. E bom, eu quero convidar vocês, quem tá aqui com a gente até o momento, a gente vai fazer um ritual. Geralmente ao final das lives eu leio um trechinho do meu livro. E eu tinha até separado um trechinho para ler, mas para não prolongar muito, eu quero convidar vocês. Estou aqui com a canela. Como que nós vamos fazer? A gente vai para a porta, a gente faz daqui? Como é que é? A Dá gente a pode dica. fazer daqui para a gente estar junto, né? Porque a Combinado. gente faz isso todo dia 1º do mês. Tá. Então, assim, religiosamente, tem anos que a gente faz isso, né, Lu? Nossa.
Eu acho que foi no começo da pandemia. Acho que foi no começo da pandemia que a gente estava junto, então começou assim. Tá. Todo início de mês, no dia 1º de. A gente não perde nem quando tá viajando. Quando a gente está viajando, a gente faz no lugar, porque aí você manda prosperidade pro lugar também. Então eu trouxe aqui, ó, minha canelinha. A gente coloca Tá. na mão de. Então vou mostrar, a gente pode fazer junto. Quem tiver com a canela, Quem tá né? Você tá com a canela, eu não tô te vendo, Larissa, mas eu acho que você vai fazer também, né? tô Tá. aqui. Então a gente coloca a canela na mão de poder, que é a mão, por exemplo, a minha vai ser a direita, a Luana é canhota, vai ser a esquerda, né, Lu? Aí você que vai falar, viu, Lu? Tá bom. Olha quem Aí, tá aqui com a gente. a gente tem outra bruxinha aqui com a gente, ó. Ai, gatinho. Tá a filha da Luana. Aí a gente pega, sai de casa, a gente mora num apartamento, então a gente vai pro hall lá de entrada, né? Quem morar em casa vai da porta da rua para fora, e aí você olha para dentro da casa, você vai soprar a canela de fora para dentro, da sua casa. para dentro da sua casa, exatamente. Aí, peraí, sai a gatinha Não ali pra deixa ela, gente, mas tadinha. para ela, as pessoas verem. Aí a gente coloca assim como se o celular, né, fosse a porta, Tá. e aí fala. Ai. Daí a gente fala, quando essa canela soprar, a prosperidade nessa casa vai entrar. Vira a canelinha aí. Adorei. Eu vi até uma fumacinha de canela aí. Bom, eu vi há um tempo atrás e eu achei demais. Eu falei, gente, que mal faz, né? E a gente mentalizar de fato uma prosperidade que vai muito além do dinheiro, a prosperidade nas Sim. relações, Uhum. o que transborda, né? E tudo que transborda alcança outras pessoas, é um bem que se multiplica. Então é isso que eu desejo para vocês. Vocês não me viram, mas assim, soprei mentalizando vocês em gratidão mesmo por todo mundo que nos acompanhou e que vai continuar acompanhando. Toda segunda-feira a gente tem esses bate-papos por aqui. Semana que vem é carnaval, mas eu estarei aqui. Eu preparei para a gente falar sobre um livro, porque eu não quis incomodar nenhuma convidada chamando no carnaval, que eu falei, gente, né? Se não vai lá na folia, vai descansar. Mas estarei para quem quiser me fazer companhia às 20 horas. A gente vai falar sobre um livro que me marcou muito, que tem muito a ver com a live de hoje, que se chama A Bacia das Almas, Confissões de um Ex-Dependente de Igreja. E eu vou falar desse recorte de maternidade. E a gente vai abraçar um pouquinho pessoas que não tiveram filhos, como Jesus Cristo, mas que deixaram um legado gigantesco para a humanidade. Então a gente vai falar disso aí semana que vem. Madre Teresa e tantos outros, né? Então espero vocês. Obrigada, meninas. Lu, adorei te conhecer. Você é uma Muito fofa. prazer, obrigada. Boa noite e até semana que vem. Obrigada, querida. Tchau, Sucesso. obrigada. Tchau, pessoal. Gente, assim, vai.